Primeiro tema de hoje, pessoal, olha só. A Polícia Federal concluiu, a perícia na gravação feita pelo empresário Joesley Batista com o presidente Temer. Finalmente, O laudo deve ser enviado ainda hoje para o ministro do STF, Edson Fachin. A análise dos investigadores deve apontar, viu, Vera, que não houve edição na conversa do presidente com o empresário e as falhas em alguns trechos do áudio não comprometem o conteúdo e a validade do diálogo. A conclusão da perícia atendeu ao pedido do ministro Fachin, que ontem enviou à PGR cópia dos autos do inquérito aberto contra o presidente Michel Temer. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, terá 5 dias agora, ou seja, até a próxima terça-feira, dia 27, para apresentar a denúncia contra o PMDBista. O que você achou? Pois é, veja que tá uma bagunça de papel para lá e para cá, porque nesse ofício do ministro Fachin para o Janot, que ele dá 5 dias para ele concluir a denúncia, ele diz que quando ficasse concluída a perícia, ela deveria ser mandada diretamente para a PGR, já para embasar a denúncia do procurador. E agora a PF está dizendo que vai remeter para ele a conclusão na perícia dos áudios, que é isso que você falou. Aparentemente, segundo a perícia, vai apontar que não houve edição. O Fernando Henrique Cardoso... Mas segundo quem? Fernando Henrique Cardoso, sempre ele, falou hoje que é gravíssimo se o presidente da República for denunciado, Então, a gente está nessa expectativa. O Temer foi questionado sobre isso lá na viagem desastrada dele e falou que não fala de temas domésticos. Até nisso ele está copiando a Dilma, dizendo que não fala de temas domésticos fora do Brasil, só ia falar dos temas relativos à viagem. Vamos esperar, isso que o Andresa falou, segundo quem, porque por enquanto não se viu nenhum dos dois, nem o relatório preliminar e nem a perícia. É tudo off de repórter que está atrás das informações, Então vamos aguardar e ver o que essa perícia, o que esse laudo vai dizer. Vai lá, Andreasa. Vera, você me perdoe ter interrompido o seu raciocínio. Imagina que foi eu sou... espontâneo. É como se eu estivesse ouvindo você no rádio, como de fato eu estou, e conversado com você, entendeu? Como eu faço, ouvindo o Jornal da Manhã, etc e tal. Foi uma reação de ouvinte. Segundo quem? Eu falei, não sabemos, não tem ainda o papel. Por isso que eu fiquei loading ali, demorando isso é o seguinte... Nós chegamos hoje, minha gente, à fase, porque nós estamos até então na fase do vazamento das informações, supostamente sigilosas, como regra. E hoje inaugurou-se, por ocasião desse laudo pericial da Polícia Federal, a fase do pré-vazamento. É o vazamento prévio do vazamento. Então é isso. Ficamos sabendo que o documento cujo conteúdo ainda não foi vazado, mas será, deve ser negativo para o presidente Temer, ou seja, indicar que não houve manipulação na gravação. Então nós estamos nessa fase. Daqui a pouco ele vai vazar o documento. Então nós saberemos, de repente, antes mesmo do Fachin, o que há nesse laudo pericial. É o país do vazamento. Nós vivemos, nesse momento, sob o império do vazamento. Há responsáveis. Porque se há vazamento, há quem vaze. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre quem vaza e como vaza, com que método vaza, mas não convém. Acho que está muito claro e eu estou ansioso por ouvir a palavra do Madureira. Não, eu não entendo essa sua ojeriza aos vazamentos. Então é melhor demitir metade das redações, porque o que a gente vai atrás é de vazamento. Acho ruim. Não, Vera, veja bem, não acho ruim que você vá atrás do vazamento, não. Acho ruim que se vaze tão facilmente. Vai, Madu. Andreasa, este aqui é o país onde se criam dificuldades para se vender, para se negociar facilidades. Então, existe todo, não é só com relação a essa perícia das fitas do Temer, qualquer coisa no Brasil, é mediante algum favor, alguma propina, alguma troca de interesses. Então, por que não seria também
objeto de comércio, né, a informação. O que é surpreendente é que as autoridades fazem questão de fazer uma espécie de segredo de polichinelo, né, de colocar aí uma espécie de uns véus, né, de dançarina da dança do ventre, quando você poderia, veja bem, foi feita a perícia chegou a uma conclusão, o perito escreveu um laudo, que se divulgue o laudo imediatamente. Eu estava dando uma olhada aqui na internet, eles querem ainda fazer uma apreciação do laudo, querem estudar a perícia. Então, você vai fazer a perícia da perícia, quer dizer, na minha ignorância, isso foi o que eu entendi. É um absurdo, entendeu? Isso é a opinião pública, a sociedade brasileira, que no final das contas paga essa história toda, paga essa novela toda, na verdade, a que tem menos direito de saber, afinal, o que está acontecendo, se houve ou não fraude. Aparentemente não houve, né? E como é que agora eles devem estar pensando, né, que em outro enredo eles vão inventar, que outra historinha vão inventar para dizer que o Temer não falou o que falou com o Joesley Batista. Não é isso não, Vera? Não, eu acho que se o laudo da Polícia Federal comprovar que não houve edição, eu vou acreditar que não houve mesmo. Aí a gente também não pode ficar tão a reboque de teorias da conspiração, mas vamos esperar para ver. O que se tem, por enquanto, realmente, o Andrés tem razão, é vazamento. Mas eu lembro aqui, e lembro sempre no meu papel de repórter, que não teria havido Watergate, não teria havido o próprio escândalo da compra de votos da reeleição, se não fossem os vazamentos em off, né? Vamos lembrar o senhor X, que falou ao repórter Fernando Rodrigues, então na Folha de São Paulo, que o Fernando Henrique estava comprando votos para a reeleição. Isso é da cultura jornalística, o relacionamento com as fontes em off é uma alternativa quando não se tem acesso às informações pelas vias oficiais. Eu não tenho essa ojeriza ao vazamento. Eu acho que desde que haja checagem e que a informação seja confiável, o vazamento atende ao interesse público de saber do que está acontecendo. Vai, Andreasa. Vera, você deu exemplos notáveis de uso do vazamento e a questão pontual eu não problematizo. O que eu problematizo é o sistema, é a sistematização. Eu não sou repórter, você e das melhores, você sabe que nunca houve tanto vazamento e tanta facilitação de vazamento e tanta seletividade de vazamento quanto há agora. Isso que eu questiono. Não é o ofício do jornalista. Graças a Deus que existe. Aliás, eu como editor, a coisa que eu mais gosto de fazer é publicar livro-reportagem. É o meu maior prazer. Eu queria falar sobre a perspectiva da denúncia do Janot, né? Provavelmente na semana que vem. Ele está brincando com o tempo, é o senhor do tempo no Brasil atualmente. É engraçado, no Brasil tudo se vaza e tudo se fatia. Então vocês vejam que a Polícia Federal, esse relatório em que esse laudo pericial constará no futuro, ele vai sendo dado de maneira parcial. Mas essa parcialidade, que por ser parcial não pode ser conclusiva, ela condena, né? Porque é a sobreposição de acusações. Também o Janot agora já parece, e isso é método, ele também parece que vai oferecer a denúncia em etapas. Vai fatiar em 2 ou 3 etapas a denúncia. 4 etapas, eu acho. Isso é uma... Então, 2, 3, 4, podendo fazer de uma vez só a coisa conclusiva, oferecer denúncia em etapa é fazer sangrar. É para fazer sangrar. E não é somente o presidente da República, tá? Também o Brasil. O Brasil está parado nesse momento, esperando o exercício do método do senhor Rodrigo Janot, que é o líder do Brasil, hein? Mas eu chamei ele na minha coluna de esse fatiamento tem uma... Governador-geral da República. Esse fatiamento tem uma explicação no próprio fato da perícia não estar pronta até ontem. Era por isso que eles pretendiam fatiar. Talvez eu acho que não aconteça. Diga, Madu. Essa é a desculpa. Não, esse fato, por exemplo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma chefe de governo, a primeira-ministra da Noruega, dá um puxão de orelha num chefe de governo e chefe de Estado, né, que era, no caso, Michel Temer do Brasil. Hoje, no caso da Lava Jato, esse é o estado da bagunça em que nós chegamos. O próprio presidente da República
recebe um puxão de orelha, né, da primeira-ministra da Noruega em público, né, cobrando, né, uma atitude com relação à Lava Jato, quando o próprio é um evidente envolvido nessa história toda. Realmente nós somos a campeão mundial de esculhambação.